O que significa o código de erro F1 em aparelhos de ar-condicionado e como solucioná-lo? Começamos dizendo que o significado do código F1 nem sempre é o mesmo. Ele varia entre fabricantes e até mesmo entre modelos de uma mesma marca. No entanto, vamos agrupar seus possíveis significados de acordo com algumas marcas em que a maioria dos modelos coincide. O código F1 pode aparecer quando o controlador eletrônico da unidade interna detecta uma resistência elétrica fora da faixa em um sensor de temperatura. Isso pode ocorrer devido a um valor de resistência elétrica infinito, indicando um circuito aberto no sensor de temperatura, ou a um valor de resistência elétrica extremamente baixo, indicando um curto-circuito no sensor de temperatura, ou ainda a uma leitura anormal da resistência elétrica quando o sensor de temperatura está descalibrado. Essa falha ocorre no sensor de temperatura que mede a temperatura interna do ambiente a ser climatizado. Esse significado é comum em muitos modelos das seguintes marcas: Friedrich, Amana, Trane, Gree, Mabe, Sinclair, Lennox, Olimpo. No entanto, em outras marcas que possuem um sensor de temperatura do ambiente externo, localizado na unidade externa ou condensadora, o código F1 indica falhas nesse sensor. Algumas das marcas que identificam esse erro dessa forma são Midea, Westinghouse, Voltas. No caso de falhas relacionadas a algum sensor de temperatura, estas são as recomendações para tentar solucionar o problema. 1. Desligue o equipamento e desconecte-o da rede elétrica por vários minutos. 2. Conecte novamente e ligue o aparelho para verificar se o erro desaparece. 3. Se o erro persistir, desligue e desconecte o equipamento novamente. Localize o sensor afetado conforme a marca do equipamento e verifique o status da conexão. Certifique-se de que não esteja solta, suja ou danificada. Em seguida, ligue o equipamento novamente para ver se o erro reaparece. 4. Se o código voltar a aparecer, desconecte o sensor. Utilize um multímetro na escala de kΩ para medir a resistência, colocando as pontas nos conectores do sensor sem se importar com a polaridade. 5. A leitura nunca deve ser 0, pois isso indicaria um curto-circuito. 6. Também não deve ser infinita, pois isso indicaria um sensor rompido ou em circuito aberto. 7. Se for detectado algum problema, substitua o sensor. 8. Se ainda não tiver identificado a causa do erro, compare a leitura do multímetro com os valores especificados no manual técnico do equipamento, de acordo com a temperatura. Se houver divergência, o sensor deve ser substituído. Agora, para outros fabricantes, o código de erro F1 está relacionado a falhas na unidade externa, especificamente no módulo IPM, ou módulo inteligente de potência, que é o componente responsável por alimentar eletricamente o compressor inverter. Algumas dessas marcas são AUX, Rheem, Benelux, alguns modelos da Voltas, Haier, Onida. Para verificar o estado do módulo IPM, siga essas recomendações. 1. Desligue o equipamento e desconecte-o da rede elétrica por vários minutos. 2. Conecte novamente e ligue o aparelho para verificar se o erro aparece. Se voltar a aparecer, verifique com o multímetro a tensão da rede elétrica. Se a tensão estiver instável ou fora da faixa, considere o uso de um estabilizador de tensão. 3. Se o problema persistir, verifique se a serpentina da unidade externa está limpa e certifique-se de que o ventilador esteja girando corretamente. Se a troca de calor nessa região for deficiente, a pressão do gás aumenta, o que sobrecarrega tanto o compressor quanto o módulo eletrônico IPM. Caso vá realizar a limpeza do equipamento, certifique-se de que ele esteja totalmente desconectado da energia elétrica. 6. Se o erro ainda persistir e com o equipamento completamente desligado, dirija-se ao compressor inverter. Desconecte seu cabo de alimentação. Com um multímetro na escala de ohms, meça a resistência entre os terminais do compressor.
Os valores devem ser praticamente iguais entre os pares de pinos e nunca zero nem infinito. 7. Se houver valores anormais, é provável que o compressor esteja com defeito e esteja forçando o módulo eletrônico IPM. 8. Se tudo parecer estar em ordem e você não tiver identificado o problema, é o momento de verificar diretamente o módulo eletrônico IPM, localizado na placa eletrônica externa. Vamos identificar agora como o módulo eletrônico IPM alimenta o compressor. Siga estes passos para identificar corretamente seus pinos. A. Certifique-se de que a placa eletrônica esteja completamente desconectada da eletricidade por vários minutos. B. Identifique os polos positivo e negativo dos capacitores eletrolíticos. C. Com o multímetro na escala de continuidade elétrica, toque em um terminal do capacitor e com a outra ponta procure qual pino do módulo eletrônico IPM apresenta continuidade. O pino que tiver continuidade com o positivo do capacitor será a alimentação positiva. D. Agora, identifique os 3 pinos do módulo eletrônico IPM que alimentam o compressor. Com o multímetro na escala de continuidade elétrica, mantenha uma ponta fixa em um dos contetores do cabo do compressor. E com a outra, procure o pino do módulo eletrônico IPM que apresente continuidade elétrica. Em seguida, repita o procedimento para encontrar o segundo e o terceiro pino, mudando a ponta do multímetro para o próximo terminal do cabo do compressor. F. Uma vez identificados os 3 pinos do módulo eletrônico IPM que alimentam o compressor, realize este teste com o multímetro na escala de diodos. Coloque a ponta negativa do multímetro no pino de alimentação positiva do módulo eletrônico IPM e mantenha-a fixa. Com a ponta positiva, meça um por um os 3 pinos que vão para o compressor. Cada leitura deve ser igual. Se houver diferenças, o módulo eletrônico IPM está danificado. G. Agora repita o teste, mas invertendo as pontas. Coloque a ponta positiva no pino de alimentação negativa do módulo eletrônico IPM e a ponta negativa em cada um dos pinos que alimentam o compressor. Novamente, cada leitura entre os pares deve ser idêntica. Qualquer variação é sinal de que o módulo eletrônico IPM está defeituoso. O que deve ser feito se a marca do seu equipamento não aparece neste vídeo? Recomenda-se seguir estes passos. A. Comece suspeitando dos sensores de temperatura da unidade interna e realize o diagnóstico. Depois, verifique os sensores de temperatura da unidade externa, se o equipamento os possuir. B. Realize a limpeza da serpentina da unidade externa e do filtro de ar da unidade interna. C. Em equipamentos inverter, foque no diagnóstico do módulo eletrônico IPM.